Saudações a todos, sou Marcos, Arino Babalaú e Calbundá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog, o blog escrito www.urmilá-fa.com.br. Não deixe de ir no blog, como eu sempre peço, E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o conceito do astral, do espaço intermediário, Ironã, falando vários nomes aqui que eu explico a seguir, que é um espaço que faz parte do Aie, não é o mundo natural, o espaço do Aie, mas também não é o Orum. A gente tem que entender para que funciona ele. Então, se você é interessado nesse assunto, continua aí que eu vou explicar logo a seguir. Bom, vamos lá, esse assunto é interessante. Esse assunto ele foi iniciado no vídeo em que eu falei sobre Egbe Orum, Egbe Orum. Eu fiz um vídeo sobre o tema Egbe Orum, fiz um vídeo bem compacto, com muita informação. Já fiz um outro vídeo complementando o assunto, esse já é outro, ainda vão ter outros complementando, porque naquele vídeo eu falei sobre várias coisas, vários assuntos. Lembrando a todos que existe na Amazon, www.amazon.com.br, um livro meu sobre Egbe Orum, livro bom. E esse livro tem muitos conceitos teológicos da religião e eu recomendo. Além de você entender sobre Egbe Orum, você vai entender outras coisas. Mas nesse vídeo que eu falei, eu comentei sobre esse espaço intermediário, porque o Egbe Orum está localizado nele. Então eu vou falar sobre isso aqui. Bom, eu queria deixar claro uma coisa seguinte, Esse tipo de assunto, tem alguns assuntos da religião, como esse aqui, por exemplo, que não são assim a coisa, para mim, mais interessantes para falar, tá certo? Coisas que não são interessantes, porque às vezes são certos, a gente pode achar que é um certo tecnicismo, que é uma coisa bem específica. Tem muita gente que pode ficar voando, nadando assim, Pô, cara, o que esse cara está falando? Que coisa é essa? Então esse é realmente um tema chato. Eu estou tentando sair desses temas, tá certo? Para abordar outras coisas de religião, mas está difícil. Mas eu queria sempre lembrar o seguinte, que às vezes eu chego e abordo um tema lá, como eu falei de Egbe Orum, o próprio tema de Egbe Orum, tem muita gente que pode entender da mesma maneira que eu estou falando aqui. Para que essa pessoa falou de Egbe Orum? O que isso tem a ver comigo? Pois é, mas é que nesses vídeos que eu faço aqui, eu tento atingir pelo menos vamos dizer, dois objetivos. O primeiro é explicar esta religião que eu pertenço para as pessoas. Isso é importante, porque existe uma onda muito grande de desinformação. Então, às vezes, isso me dá trabalho, porque eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que destruir para depois construir. Destruir para depois construir. Fica muito fácil só construindo. Então, é sobre informar sobre a religião, para as pessoas que se interessam, querem interessar sobre isso. Claro que essa abordagem específica de mergulhar num tema, como Egbe Orum, como Adé, nunca ajuda, porque, mais uma vez digo, as pessoas vão ficar assim, caraca, onde faz isso? Eu pretendo, em pouco tempo, estou tentando resolver esse problema de contexto, ter um início, meio e fim, mas por enquanto eu vou abordando assim, mas sempre com o intuito de dar a explicação mais ampla. Esse é o primeiro motivo. O segundo é o seguinte, que existe um monte de gente, como eu falo, eu tenho que destruir, lembra, eu tenho que destruir para construir. Então tem um monte de gente que se aproveita da religião, se aproveita da fé das pessoas, aproveita um pouquinho da ingenuidade das pessoas, um pouco, porque nem todo mundo, as pessoas que se enganam, a maior parte delas não são ingênuas, elas querem ser enganadas. Então, e aí tem essa coisa de pessoas que são iludidas. Isso não é particular dessa religião, todas as religiões têm isso, seja os católicos, os neopentecostais estão sendo muito acusados hoje em dia disso, mas sempre tem essa coisa de manipulação das pessoas pela religião. Tem gente que não gosta de religião, eu gosto de religião e defendo ela para todo mundo, Mas então, dentro desse contexto desta religião, desse círculo aqui, eu procuro trazer informação para que as pessoas possam, com a informação, evitar os problemas, não serem enganadas, tomarem as melhores decisões, sejam quais forem. Ela pode tomar qualquer decisão que quer tomar, mas na presença de informação. Tem muita gente que, com toda a informação que você dê, você diz assim, fulano, não faça por causa disso, ou você diz isso aqui é bom por causa disso. Você fala tudo e aí a pessoa faz outra coisa contrária, porque na realidade o ego dela, a vontade, não sei o que, ela quer fazer aquilo. Então, aí depois essas pessoas lá que tomam essas decisões vão dizer assim, o que aconteceu, o meu anjo da guarda, o meu ori não me orientou, ou por que o caminho errado. Então assim, a pessoa está na religião, acredita em ori, diz que acredita em orixá, diz que acredita em ori, o orixá, o ori bota na frente da pessoa as pessoas que ela pode ouvir, os aconselhamentos, bota as informações e
a pessoa continua tomando errado. Então eu chamo a atenção isso. Muita gente aí que hoje pode estar enrolada, procurando oráculos desesperadamente para tomar uma melhor decisão, talvez no caminho dessas pessoas já tenham sido colocado informações. As pessoas já podem ter tido oportunidade de saber as coisas. E apesar de ter tido todas as oportunidades, o que ela fez? Fez errado, porque ela queria aquilo lá. Ela não queria isso, não teve humildade. Ah, como é que é isso? Não, isso eu vou falar no outro vídeo, que eu vou falar sobre o caráter. Ela não teve humildade para mudar, reconhecer, porque quando tem muita gente quando cisma com aquilo deu certo, ela só procura as coisas que favorecem ela. Eu, na minha vida profissional, vejo muita gente disso, né? A pessoa toma uma decisão, eu vou fazer isso aqui, você fala, fulano, isso está certo, está errado, a pessoa está enganando você. Não, cara, não há o que mude a pessoa quando aquela pessoa tomou aquela decisão muito difícil. Por isso que eu digo, né? Muita gente diz aí, nunca dê conselho de graça, porque assim, não vale nada, não vai lugar nenhum. Mas enfim, o que eu estou falando, só para encerrar esses meus 5 minutos de introdução aqui sobre o tema, que não é introdução não, faz parte do assunto de hoje. Eu queria, como o assunto de hoje não é pequeno, eu queria abordar essa coisa do que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu abordo esses temas aqui, como eu abordo? Por que eu estou fazendo aqui? Estou abordando esse tema porque eu trago informação para tentar orientar, dar dicas para essas pessoas não fazerem aquilo que elas devem fazer, né? Mas eu não tenho ilusões não, assim, eu sou babalaô. Eu sei exatamente o que eu posso esperar das pessoas, tá certo, né? Enfim, então é isso. Então o que eu queria comentar aqui, uma coisa que eu falei, complementar e reforçar, uma coisa que eu falei no vídeo sobre Egbel Orum. O que acontece com o Egbel Orum? O Egbel Orum não está no Orum. Vou voltar naquela constituição do Cosmo Yorubá, né? Tem o Orum, que é o mundo especial superior, tá certo? Não tô vendo aqui, deixa eu ver se minha mão está no ponto aqui, está no vídeo do mundo superior, que é onde estão os espírita-deus, os orixás. Nós estamos lá, seria no conceito terrestre o paraíso. Só que não é o paraíso, né? Porque no conceito católico, as almas não são eternas, elas são eternas, ficam lá num limbo qualquer, que só vão encontrar com Deus quando o mundo acaba, né? No nosso conceito, os kardecistas talvez tenham isso, né? A gente tem um mundo espiritual superior, do que a gente morre, depois que a gente morre, a gente vai para renascer. Então esse aqui é o mundo espiritual superior, onde a gente está lá em contato com os orixás, é a parte superior, sobre o qual eu já falei em 2 vídeos. Nós não temos nenhuma informação. Lembra o vídeo anterior que eu falei sobre a questão daquela história da esposa? Aliás, eu podia até fazer outro comentário, eu gostei muito de uma coisa que eu inventei lá na hora, mas depois eu vou ver se der tempo eu falo sobre isso aí. Então, tem o domínio no mundo superior. Aqui está o mundo superior, nós estamos aqui no mundo superior, de onde a gente sai para poder renascer, tá certo, né? E no renascer, a gente cai num outro patamar de mundo, que é o Aie. O Aie é esse mundo aqui, né? Essa esfera aqui, pá, estamos no Aie aqui. O Aie tem, então, o mundo natural. Eu estou fazendo aqui para vocês o desenho do Cosmo Yorubá. Isso está no blog, tem esse desenho, tem figura, tem explicações. Vamos lá. Então, o mundo natural. O que é o mundo natural? Somos nós, estamos aqui, o mundo natural. Para estar nesse mundo natural, esse contexto energético aqui é muito específico. A gente tem que nascer aqui dentro. As energias estão aqui dentro e nascem com os seres vivos, folhas, as pessoas, né? Então está tudo aqui, né? O que é vivo está aqui. E isso tem energia do Olodumare, né? A gente vem daqui e nasce aqui dentro. Tanto que a comunicação que existe entre esses 2 mundos aqui, o Orum e o Aie, é através do útero feminino. Isso está em Meji, né? E Osama. Mas em Ofum. Está aqui, né? Tá certo? São dimensionados. E na própria religião, na descrição desse cosmo, eu gosto de falar essas coisas várias vezes. E olha que eu falo várias vezes e as pessoas ainda têm dúvida, né? Então, fica repetindo tudo de novo. Eu fico repetindo, porque, cara, não dá. Dá no mesmo. Então, vamos lá. Então, tá no Orum aqui, né? Beleza, estão aqui no Orum. E eu estava falando o seguinte, esqueci. O Orum e o Aie foram separados. Existem versos, existem mitos, que falam, principalmente mitos, que falam da separação. Aí contam por que separou. Então, o Olodumare fez uma separação. Separou, né? Antes da separação, os orixás podiam subir e descer, as almas subir e descer. Existe um acesso aqui entre, né, o Orum e o Aie aqui, né? E esse acesso foi tirado, né? Não pode ter mais, né? Então essa separação ocorreu aqui e o Olodumare trouxe os orixás todos de volta. Nos mitos tem lá, em fato tem vários mitos. Eu queria lembrar um detalhe, depois eu vou guardar, vou botar nos meus livros aí.
né? Os orixás, porque não tem um lugar só. Na verdade, essa saída aqui tem vários. Eu lembro pelo menos ter lido assim, uns 3 lugares, no mínimo 3 versos em Odus diferentes, inclusive. Em mito, mais uns 3 lugares de Odu. Então os orixás voltaram, né, todo mundo, assim como Orumilá volta para o Orum e Orumilá volta em Orimeji, né, Orimeji que ele volta e deixa quem? São os Iquins em comunicação. Então o Orumilá volta em Orimeji, não sei se os orixás também voltam em Orimeji, né, vou até dar uma olhada depois se é nesse, mas acho que tem mais 2 lugares, como eu falei. Então ele volta para o Orum, e no Orum está separado, então essa é uma coisa importante, você tem que ter esse conceito, gente. O Orum está separado, a religião diz que está separado, são dimensionalmente separados. Não existe, pelo menos na teologia dessa religião, não tem essa coisa do espírito aqui, sobe, desce, sobe, papai, ou ele manda, como eu falo, que eu falei no negócio das mulheres, manda raizinho pra lá, manda raizinho pra cá, atrapalha você, aí ele lá de cima pega assim, pá, joga uma casca de banana e você cai, né? Aí outra lá joga lá um ovo em você, não tem nada disso. Ou então você está precisando de dinheiro, ele joga um dinheirinho lá, não tem nada disso, olha só, o Orum e o Aie estão separados. São dimensionalmente separados. Isso é muito importante, porque se a gente não para, olha só, se você não fixar nesse conceito que o Orum e o Aie são separados, e tem mito escrevendo, aí não adianta nada, tudo que eu vou falar daqui para frente vai ser inútil, porque você tem que entender que eles estão separados. Então, Orum, Aie separados, não tem ligação. Como essa ligação? Tem uma ligação. Quem? Você tem que nascer no útero e sair. E nos versos de lembra, tudo que eu falo aqui, ó, mesmo exemplinho, tudo que eu falo está escrito nos versos, hein? Tudo que eu falo está escrito nos versos. No verso diz lá que você tem que nascer. E existem versos em qual tem umas coisas mágicas que acontecem, né? Eu não estou lembrando se é Orumilá ou se é Exu, mas vamos dizer que seja Exu. Nasceu a criança em 1, 2, 3 dias já estava falando, ou seja, então, mesmo que elas tenham desenvolvimento, tinha mais de um verso com isso. Tem um desenvolvimento acelerado, mas olha só, tem que passar pelo outro, nascer aquela criança, desenvolver. Eu acho que tem versos com Exu e Orumilá com isso. Então, mas tem que nascer nesse mundo, nascer no mundo, se desenvolver. Não tem Orumilá assim, tem alguns Odus que tem Orumilá e tem com Exu também que nasce. Então, nasce, aí vira criança e tal. Então, tem que nascer. Então, caminho, útero feminino, útero feminino, útero feminino. Então, lembrando, estou fechando aqui com o meu 11º minuto, o Orum aí separado, beleza? Olha só, se não entendeu, volta o vídeo, ouve tudo falando que eu falei os argumentos, separou. Então existe uma separação energética, não tem comunicação. Então se você quiser falar com o Orum, só através de preces. Tem que ir lá sentar, rezar, né, mentalmente ali. E aí, depois eu falo sobre isso. Mas vamos lá. São as questões das ligações, né? Até tempo, não é muita coisa. Assim, às vezes os vídeos demoram que um assunto é puxando o outro, né? Tem muita coisa para falar. Mas vamos lá. Então, eu só quero falar sobre separação. Aí o que tem aqui? Mas como parte do Aie, isso está definido em Onsameji. O Aie não é só o mundo natural. O Aie também é o mundo, existe um supernatural em volta do mundo natural. Uma coisa interessante. Tem um supernatural aqui, cheio de energias transitando, aquele negócio todo. E esse supernatural é reconhecido, inclusive, por outras religiões. Esse modelo cosmológico aqui, né, dos Yorubás, não é só dos Yorubás, como eu falei. Cara, as religiões são muito similares, muito similares. Fazendo um parênteses aqui, né, às vezes eu fico ouvindo assim, eu gosto muito de ouvir teologia católica, outros padres falando, às vezes eu fico ouvindo e falo para minha mulher assim, isso que ele está falando aí, essa passagem aí da Bíblia, essa passagem teológica aí, esse mesmo conceito tem exatamente em Fá. Com os outros temas, o mesmo conceito teológico, conceito moral, ético, valor. Muito interessante. Então, não são muito similares, sempre falo que são muito similares às religiões, né? Então, tem lá então o que tem nesse supernatural aqui? Inclusive, os católicos têm o padre Paulo Ricardo, que eu gosto muito, mas eu também critico, né? Faço alguns vídeos respondendo a ele, vou fazer mais vídeos respondendo a ele. Ele fala muito sobre, ele chama de sobrenatural, eu não gosto de usar a palavra sobrenatural, eu gosto de usar de supernatural, né? Porque a palavra é essa. Eu tenho, sobre também ser a mesma coisa, né? Mas que sobrenatural fica com essa coisa de fantasma, espírito, eu não gosto dessa coisa não. Então tem natural e o supernatural, ou sobrenatural, tá? O que está aqui em cima. Ele também fala do supernatural, coisa incrível, né? Ele fala dessa coisa mística, apesar de ser muito ortodoxo. E outros têm. E tem muita gente, né? Aí eu teve um amigo, o Lene, ele passou para mim uma opinião dele, um comentário que eu vou inserir em um livro que eu estou fazendo,
que ele falou sobre essa questão muito interessante, que não é um conceito do Yorubá, ele falou de outra religião, que é o conceito do astral, né? Que ele chama, isso aqui é o astral, né? Esse espaço aqui é o astral, né? Onde tem aqui um trânsito de energia e onde tem também, onde se manifesta, que ele colocou uma coisa muito bonita lá, que eu tenho que escrever aquilo tudo, que está muito lindo. Então ele falou assim, que esse conceito também tem na religião do Yorubá. Por que eu estou falando? Que é a questão da emoção, né? Você usa as emoções que saem da gente e pelo astral elas viajam transmitindo as energias pelos outros, que aí é onde se manifesta, né? A emoção sai da gente, que é o conceito de Adya. Ou seja, Adya está baseada, que ela veio por dentro da gente, lembra que eu falei do Adya, veio por dentro da gente, e nos nossos desejos, nas emoções, a gente faz transmitir o bem ou o mal. E em vários odus tem, eu estava vendo esses dias, vários odus tem, Hiroshima tem lá, né, a palavra, você sai lá da palavra e ela transmite as coisas. Eu vou falar disso daqui no outro vídeo que eu falar sobre caráter, né? Então, vai lá. Então, o que eu estou falando aqui, tem muita relação, e o que eu estou falando é o seguinte, que existe no contexto, olha, existe também, eu estou falando porque muita gente não sabia que na religião tem esse contexto aqui do que a gente chama de Ironã. Nesta religião, esse espaço supernatural é chamado de Ironã, é o nome oficial, tá? Não foi eu que inventei, eu peguei de outras pessoas que já, como eu falei, lembra? Eu pesquiso, as coisas que eu estou falando aqui, eu não invento na minha cabeça, não é da minha criatividade, eu não vejo um idiota qualquer falando no meio da rua, falando num vídeo aí e repito, não, eu vou atrás de fontes, vejo pessoas confiáveis falando, repetindo, então vi vários babalãos confiados falando, Ironã é essa área intermediária. Como eu falei, outras religiões chamam de astral, tá certo, né? E é só que eu estou dizendo para você o seguinte, nessa religião ela entende, tem aqui, existe espíritos que convivem nessa religião. Agora eu vou dar um chego, está ficando longo, hein? Natural, o astral. Então no Ironã é uma área intermediária que não faz parte do Orun e existe essas energias. Então existe aqui, na parte supernatural natural, entre Ironã, agora eu vou chamar de Ironã, mas é astral, e mundo natural, uma interação muito grande. Então nessa região aqui, desse astral, estão espíritos, né, que interagem diretamente com a gente aqui. Ah, essa é a grande diferença. Qual é a diferença do Orun? Por isso que eu falei a primeira parte, o Orun separa fisicamente, não tem lá, não joga pedrinha nem na casquinha de banana. Mas aqui não, aqui tem. Aqui eles estão em comunicação. Então, nessa parte supernatural, existe a comunicação direta dos espíritos. Os espíritos envolvem a gente, né? Então, por esses espíritos que estão no Ironã aqui, conseguem influenciar fortemente a nossa vida. A magia circula no Ironã, os desejos, as maldições, as pragas, as bênçãos que você manda para o outro, as rezas, tudo essa energia circula no Ironã, no astral. Vou falar uma coisa de astral, pessoal, o astral é uma coisa bonita. Então, vou entender mais fácil. Então aqui no mundo natural, esse Ironã é essa área que tem essa circulação poderosa de energia aqui, onde tem alguns espíritos que existem. No caso da religião Yorubá, ela reconhece nesse espaço alguns espíritos que reconhecem aqui, que estão espalhados em alguns odus, espíritos do mal, espíritos do bem. Aqui tem, como eu já falei outras vezes, as Adya estão aqui, os Adyogun, que são do mal, estão aqui. Adya é o mal teológico, né, aquele negócio todo. E o Egbe Orun está aqui. Mas é Orun, não é Orun. Ele está aqui, por quê? Porque são, como eu falei, são espíritos que morreram, que não voltaram para o Orun. Se eles não voltaram para o Orun e não ficaram aí, onde é que eles estão? No Ironã, ou no astral, nesse espaço intermediário aqui. Agora eu vou falar uma coisa importante para as pessoas entenderem, que quem é que também fica nesse espaço aqui? Aí olha só, isso aqui é ilação minha, análise minha. Você leu? Não leu, análise minha. Estou certo ou errado, avaliem que eu vou falar aqui para ver se está certo ou errado. Esses guias de Umbanda, que trabalham na Umbanda, todos aqueles guias todos trabalham na Umbanda, todos. Eles, aí eu vou falar essa frase aqui agora, porque eu falei isso num vídeo, teve pessoas de Umbanda que não entenderam o que eu falei. É muito fácil as pessoas de Umbanda entenderem o que a gente fala, tá certo? Mas não entenderam o que eu falei e ficaram dizendo que eu fico diminuindo a Umbanda, que na verdade eu fiz vários vídeos falando bem da Umbanda, elogiando esses espíritos, mas eu tenho que falar o que eu entendo, né? Tá certo? Então assim, os guias de Umbanda ficam nesse espaço aqui. Por quê? Porque são espíritos, eles usam essas energias de circulação do astral, magias boas e mais. Aí tem um problema, depois um dia a gente pode discutir essa questão da ética dos espíritos de Umbanda, né? Se tem ou não tem, tá certo, né? Então fico aqui. O que eu comentei foi o seguinte no vídeo. Eu disse que a religião Yorubá, não, dentro da teologia dela, ela não identifica, ela não reconhece que existem
esses guias de Umbanda. E eu não falei sobre o sentido pejorativo, apenas falei o seguinte, olha, eu falei sobre o contrário, da ignorância, ou seja, a religião Yorubá é ignorante com relação a esses espíritos que a Umbanda cuida com toda a facilidade e conhecimento, tá certo? E amplitude. A religião Yorubá, nesse ponto de vista, ela trata muita coisa de orixá aqui, né, da gente, orixá, relação, destino, ela se preocupa com muitos aspectos, eu vou falar no próximo vídeo de caráter aqui, mas nesse astral aqui, ela reconhece que tem, mas ela tem uma identidade muito limitada, no que eu só posso dizer o que está nos versos, eu não posso ficar fazendo aquele sincretismo, buscando os conceitos da religião e enfiando aqui dentro, tem muita gente que faz isso. Não está lá, ele não acha em verso nenhum, não acha em mito nenhum, aí que ele fala, mas essa região fala, então eu vou enfiar aqui dentro. Eu poderia estar fazendo isso, né? Enfiando os espíritos do Umbanda no Irorã e dizendo, não, está tudo aqui no Irorã. Não, não está. Eu nunca vi nenhum tipo de citação de religião Urubá para esses espíritos tipos de Umbanda, não tem. Então, é o seguinte, a religião Urubá é ignorante com relação a esse espírito. O que ela entende que tem aqui? A Jé, repetindo, que é o mal teológico, tá certo? O Dzadjogum, que são o mal, tá certo? E o Egbeorum. Assim, existem outros espíritos que na realidade são espíritos da Terra, que estão ligados à Terra, né? A Terra como mais junto do Aê, muito supernatural, muito poderosos, e esses espíritos estão... Onde é que está esse espírito? Esses espíritos estão em Ofumegi. Se você for lá, vai entender Emo, vai entender os espíritos Oró, estão aqui, ó, Ofumegi. E tem outros espíritos que também nos afetam, que estão em Icamedi. Estão aqui. E talvez tem outros lugares, você tem mais um outro lá, tem o OB também tem um outro lá. Então tem alguns que reconhecem aqui. Então tem alguns que eles reconhecem, mas muito ligado à pessoa. Por quê? Porque a religião, essa religião, ela tem uma abordagem muito nessa coisa da pessoa, do destino da vida. Ela não se preocupou, ela não se ocupa, esta religião, ela não se ocupa com essa coisa dessas almas perdidas, que eles chamam assim que existem. Já estou avançando aqui o tempo, né? Achei que ia ser curto, né? Com os fantasmas, né, que são almas perdidas. Olha só, a religião também não é tão ignorante assim. Ela reconhece que você pode ter os fantasmas, que são essas almas que perdem o caminho lá para o Poro. Eu não vou dizer que... Tá vendo? Também não é assim. Ela então reconhece, ela chama de fantasmas. Ela chama de fantasmas. Tem os fantasmas aqui, que são esses espíritos que ficam perdidos aqui. Mas ela, no contexto dela, isso aqui assim, só diz que tem, que você pode ser afetado por esses fantasmas perdidos. Isso está lá. Nos livros do Imbit tem, nos livros do Parrinder tem, livros antigos, inclusive, livros novos não tem não, mas esse pessoal antigo, você tem que ver, um dia eu falo sobre essa literatura, eu vou falar sobre essa literatura e vou explicar onde tem as fontes importantes para você obter informação. Então ele fala sobre os fantasmas, então trata como se fossem os espíritos perdidos. E a Umbanda, com muita propriedade, muito cuidado, na realidade ela se ocupa com quem, né? Se ocupa desse. Então, onde é que está a Umbanda nesse contexto? A Umbanda está aqui, né? A Umbanda está aqui nesse contexto do Irorã, no contexto do astral. Onde a Umbanda não está, aqui em cima. Ela só diz que você vai, mas assim, o trabalho da Umbanda é aqui, ó, é nesse contexto. E o trabalho da religião Urubá é aqui ou aqui. Esse contexto aqui é um contexto eventual, ele cuida, mas não tem, assim, ela não trata desse grupo que está perdido aqui. Essa é uma diferença. Então, eu queria explicar isso, esse negócio do Irorã aqui tem, fazendo a ponte que o pessoal do Ebiorum está onde? Aqui, eles não estão lá, não estão no Orum, apesar, porque nomes são coisas muito complicadas desse contexto Yorubá, tá certo? Então era isso, abraço a todos, vamos para o próximo vídeo, não percam!